Por que a gente paga tanto imposto quando mora aqui no Brasil? Pessoal, é muito interessante perceber que aqui no Brasil a gente tem uma alta carga tributária muito maior do que a carga de outros países, tá? Enquanto que a gente tem países aí que pagam de 20%, a gente paga na base de 40, 42% aí de carga tributária. Mas e por que que esse valor é tão alto aqui pra gente, para nós brasileiros? O Estado brasileiro, como um todo, ele é um Estado prestacional, ou seja, o governo atrai para si muitas funções que seriam naturalmente delegadas para particulares. E aí é que entra a questão da aposentadoria. A aposentadoria hoje representa 52% das despesas do governo. E aqui eu estou excluindo, tá, para fins práticos, as questões relativas à dívida interna e dívida externa. Aqui eu estou falando somente da questão dos gastos do governo depois do pagamento dessas dívidas. E aí o que é que acontece? Como o governo ele gasta muito com a aposentadoria da população como um todo, ele tem que cobrar muito tributo para custear isso aí. E além disso, aqui no Brasil a gente tem uma política assistencial muito forte. Ou seja, 15% do orçamento ele é destinado para assistência social. Ou seja, programas como Bolsa Família, programas como aquele auxílio emergencial e tudo mais, eles são custeados com base nesse dinheiro. Ou seja, juntando esses dois, dá 65% do orçamento brasileiro investido aí. Mas as pessoas não vão se aposentar, as pessoas não têm direito à aposentadoria. Pessoal, totalmente diferente. As pessoas têm sim direito a se aposentar, tá? Mas o que é que acontece? Quando você avoca para o governo a responsabilidade pela aposentadoria de todo mundo, você retira do particular a possibilidade de escolher como vai se aposentar. Ou seja, quando você coloca isso como uma tributação, você obriga todo mundo a seguir o mesmo caminho, ou seja, todo mundo tem que contribuir para a aposentadoria pelo governo federal, o que reforça esse sistema. No entanto, vai acabar chegando um momento em que a gente tem aí, como aconteceu na Europa, a gente tem aí um momento em que as pessoas em capacidade produtiva, ou seja, as pessoas que não estão aposentadas, elas vão ser muito menores do que a quantidade de pessoas que estão efetivamente aposentadas. E aí isso vai gerar um problema orçamentário, porque essas pessoas que estão contribuindo para o sistema previdenciário não vão ter como se aposentar mais para frente, porque não vai haver quem custeie esse sistema para elas, a menos que exista um movimento oposto, ou seja, essas pessoas voltem a ter uma grande quantidade de filhos e aí esses filhos contribuem com a previdência e tudo mais. Mas aí no Brasil, além desse problema que a gente tem aí com a questão da aposentadoria, né, com a questão da previdência social, da seguridade como um todo, a gente ainda tem uma questão muito polêmica e complexa, porque a tributação indireta brasileira ela é muito alta, o que acarreta um aumento muito grande da desigualdade social. Às vezes a gente fala e questiona muito, mas assim, o pobre não paga tanto imposto, o pobre recebe assistência, recebe tudo mais. Mas se você for verificar na prática, a tributação indireta para o pobre, ela é a mesma tributação indireta paga pelo rico. Ou seja, aquele que compra um PlayStation, um computador, vou colocar um computador que é um item útil para a maior parte das pessoas, ele vai pagar ali a mesma tributação, o pobre que comprou aquilo ali, parcelou em 10, 12 vezes, vai pagar a mesma tributação do rico que comprou aquilo ali à vista e vai utilizar aquilo ali. Mas o rico compra um equipamento melhor. Até para utilizar o equipamento melhor, o pobre vai pagar a mesma coisa, o mesmo tributo que o rico. Então, é muito complexa essa questão tributária aqui no Brasil, porque a gente tem que, primeiro, rever todo o sistema da Previdência e da assistência social, para que a partir daí a gente possa verificar qual o melhor caminho, primeiro, para manter as pessoas que já estão aposentadas, garantir as pessoas que estão contribuindo para que elas tenham o direito a se aposentar, ou seja, elas podem. O que é que vai acontecer com as pessoas que estão em atividade? Será que elas vão precisar migrar para um sistema privado? Como acontece nos Estados Unidos, onde a gente tem, por exemplo, o 401k, que é um modelo de aposentadoria, e o IRA, que a gente tem lá também outro modelo de aposentadoria, ou essas pessoas vão continuar a serem custeadas pelo governo, né? Vão ter a aposentadoria custeada pelo governo. Então, todas essas questões elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser verificadas com uma certa antecedência e urgência. Por quê? Porque a gente está se aproximando desse momento aqui no Brasil, e como aconteceu na Europa, de ter essa inversão. E a partir daí, de onde que o governo vai tirar recursos para pagar essas pessoas? Então, esse é o principal fator porque a gente paga tanto imposto aqui no Brasil, tá bom?
E as alternativas que deveriam ter vindo com a reforma tributária não vieram. E aí a gente tem outro problema, a gente tem um sistema que ele vai ser obsoleto com a reforma que passou. A própria reforma em si, ela não traz novidades interessantes com relação à Previdência. E aí a gente tem um sistema de previdenciário que ele está sofrendo para se manter vivo, sobrevivendo por aparelhos, né? A gente tem um sistema assistencial que também sobrevive por aparelhos, e quando o governo não conseguir mais arrecadar recursos para custear esses sistemas, vai acontecer um problema gigantesco. Então a gente tem que estar atento a isso aí para modificar ao longo do tempo, mediante alterações legislativas, a questão da previdência, da assistência social como um todo.